As boas práticas de fabricação são um conjunto de procedimentos que garantem a produção higiênica de alimentos, além de serem pré-requisitos para a implantação do sistema HACCP. A existência e a eficiência das GMP deve ser avaliada durante o planejamento e implementação de cada plano HACCP. As GMP devem estar documentadas e precisam ser verificadas periodicamente. Os princípios gerais de higiene dos alimentos se aplicam a toda a cadeia alimentar, desde a produção primária até o consumidor final, estabelecendo as condições de higiene necessárias para produzir alimentos seguros e saudáveis. Veremos agora os principais aspectos das boas práticas de fabricação para a manipulação de alimentos. A água que entra em contato com o alimento ou com superfícies de contato com o alimento deve ser potável, com qualidade sanitária adequada e obtida de uma fonte segura. Um aspecto importante com a segurança numa operação de processamento de qualquer alimento deve ser a segurança da água. Um plano SSOP completo deve primeiramente considerar as fontes e o tratamento da água que entra em contato com o alimento ou com as superfícies de trabalho ou a água usada para fabricar gelo. A água usada para produzir alimentos deve ser potável. Isso também se aplica ao gelo e ao vapor que entram em contato com alimentos. A análise de água e a limpeza da caixa d'água devem ser feitas pelo menos a cada 6 meses. Para ser considerada potável, a água deve atender aos padrões especificados na última edição das normas da Organização Mundial da Saúde, OMS, que estabelecem os padrões de qualidade para a água potável. Devem existir instalações para higiene pessoal que assegurem um nível apropriado de higiene pessoal e evitem a contaminação dos alimentos. Uma planta de produção de alimentos deve ter ventilação natural ou mecânica para minimizar a contaminação dos alimentos por ar contaminado, por exemplo, dos aerossóis e gotas de condensação. Controlar a temperatura dos ambientes e controlar odores que possam afetar a inocuidade do alimento e controlar a umidade onde for necessário para garantir a segurança e inocuidade do alimento. Os sistemas de ventilação devem ser desenhados e construídos de tal forma que o ar não flua de zonas contaminadas para zonas limpas. Deve-se proporcionar uma iluminação adequada, seja ela natural ou artificial, para permitir que se opere com higiene. A intensidade de luz deve ser adequada à natureza das operações. As bombilhas e lâmpadas suspensas no teto devem estar sempre protegidas para evitar a contaminação dos alimentos em caso de quebras. O armazenamento de matérias-primas, ingredientes e outros produtos utilizados na fabricação de alimentos deve ser realizado de forma a permitir uma manutenção e limpeza adequadas. Evitar o acesso de pragas e formação de ninhos. Permitir que o alimento seja eficientemente protegido durante o armazenamento e proporcionar um ambiente que minimize a deterioração. O objetivo do controle de operações é produzir alimentos seguros e saudáveis para o consumidor. Isto pode ser conseguido através de normas operacionais para produtos e ingredientes crus, composição, processamento, distribuição e uso pelo consumidor. Tais normas se aplicam à produção e manipulação dos alimentos. Também é importante contarmos com um adequado planejamento, implementação, monitoramento e revisão da eficiência dos sistemas de controle.
O controle inadequado da temperatura no processamento de alimentos é uma das causas mais comuns de ocorrência de DTA, ou da deterioração precoce dos alimentos. Tais controles incluem tempo e temperatura de cozimento, resfriamento, processamento e de armazenagem. Os sistemas de controle de temperatura devem considerar a natureza do alimento, isto é, sua atividade de água, pH e possíveis tipos e quantidade inicial de micro-organismos, a vida útil pretendida do produto, o método de embalagem e de processamento e como o produto deve ser consumido, isto é, após cozimento ou processamento ou sem nenhum tratamento posterior pelo consumidor. Os limites toleráveis para variações de tempo e temperatura devem ser especificados. Os registros de temperatura devem ser checados em intervalos regulares e avaliados quanto à sua exatidão. Os micro-organismos patogênicos podem ser transferidos de um alimento para outro, seja por contato direto, pelos manipuladores de alimento, superfícies de contato ou pelo ar. Alimentos crus ou não processados devem ser separados fisicamente ou por momento de trabalho de alimentos prontos para comer, com uma limpeza e sanitização eficazes entre esses momentos. O acesso às áreas de processamento deve ser restrito ou controlado. Superfícies, utensílios, equipamento, acessórios e móveis devem estar totalmente limpos e desinfectados após o contato com o alimento cru, principalmente aqueles de origem animal. A recepção de materiais deve garantir que nenhum produto cru ou ingrediente deve ser aceito por um estabelecimento se ele contiver parasitas, micro-organismos não desejados, pesticidas, drogas veterinárias ou tóxicas, substâncias em decomposição ou estranhas que não possam ser reduzidas a níveis aceitáveis por separação ou no processamento normal. A forma e o material da embalagem deve garantir uma proteção adequada ao produto para minimizar a contaminação, prevenir danos ao produto e acomodar adequadamente o rótulo. Todos os produtos devem conter informações para garantir que ele seja manuseado, armazenado, processado, preparado e exposto de maneira adequada e para que o lote possa ser facilmente identificado e recolhido sempre que for necessário. Os produtos comercializados devem permitir sua rastreabilidade, tanto interna como externa. A rastreabilidade interna ocorre durante o processo produtivo e a rastreabilidade externa ocorre quando o produto já está no comércio ou distribuição. Os produtos recolhidos podem ser destinados para outras finalidades que não seja o consumo humano direto, podendo ser reprocessados ou destruídos, dependendo do problema encontrado. As pragas incluem os pássaros, as numerosas espécies voadoras e insetos rasteiros como baratas, besouros, moscas, traças, além dos cães, gatos e vários tipos de roedores. A presença de pragas em uma planta de alimentos pode causar doenças aos consumidores através da contaminação microbiana trazida pelas pragas. O controle integrado de pragas abrange 4 aspectos: prevenção do acesso, prevenção da formação de ninhos, erradicação e monitoramento. As infestações por pragas ocorrem nos lugares que possam servir como ninho e onde houver disponibilidade de alimento. As inspeções devem incluir a identificação de potenciais lugares de repouso ou formação de ninhos para os pássaros, que representam uma fonte comum de patógenos ao ser humano. É importante avaliar a capacidade do estabelecimento para excluir as pragas.
As partes internas e externas dos locais devem ser mantidas limpas. Muitas vezes, as mesmas pessoas que colhem, manipulam, armazenam, transportam, processam ou preparam os alimentos são os responsáveis por sua contaminação. Todo manipulador pode transferir patógenos a qualquer tipo de alimento. Entretanto, isto pode ser evitado através de higiene pessoal, comportamento e manipulação adequadas. Pessoas doentes ou portadoras de doença transmissível por alimentos devem ser afastadas das áreas de processamento de alimentos. Funcionários que tenham cortes ou feridas não devem manipular alimentos ou superfícies que entrem em contato com alimentos, a menos que a lesão esteja completamente protegida por um curativo à prova d'água. Manipuladores de alimentos devem manter um grau de limpeza pessoal apropriado e usar uniformes ou roupas protetoras, proteção para os cabelos e calçados adequados para evitar a contaminação de alimentos ou de superfícies que entrem em contato com eles. As mãos devem ser lavadas sob um fluxo de água morna, ensaboadas e esfregadas vigorosamente durante pelo menos 15 segundos. Então, as mãos devem ser enxaguadas com água morna e secas em papel toalha branco ou sob ar quente. Os alimentos devem ser protegidos adequadamente durante o transporte. O tipo de veículo ou recipiente exigido dependem da natureza do alimento e das condições em que este deve ser transportado. Os veículos e as carrocerias devem ser projetados e construídos de modo a não contaminar os alimentos ou as embalagens, que possam ser limpos e desinfetados quando necessário. Veículos e carrocerias usados para transportar alimentos devem ser mantidos em estado adequado de limpeza e manutenção. Os estabelecimentos manipuladores ou industrializadores de alimentos devem realizar cursos sobre higiene pessoal e higiene de alimentos aos seus funcionários. O treinamento deve ser avaliado periodicamente para verificar a necessidade de reforços. As pessoas envolvidas no processamento de alimentos devem ser treinadas e conscientizadas sobre a importância das boas práticas de fabricação, GMP. Manipuladores de alimentos devem ter o conhecimento necessário e experiência suficiente para manipular alimentos higienicamente. A comercialização de alimentos também deve ser feita com base nas boas práticas de fabricação, ou seja, protegendo o alimento de contaminação. Os alimentos devem ser expostos de modo que sejam atendidas as necessidades de temperatura, empilhamento e tempo de exposição próprio de cada alimento, embalado ou não. As cozinhas de restaurantes, refeitórios coletivos, hospitais, sistemas de catering e pontos de venda nas ruas devem adotar as boas práticas de fabricação, considerando o alimento que está sendo produzido e o público consumidor. Os principais, mas não os únicos controles num serviço de alimentação são o controle de tempo e temperatura no preparo dos alimentos e a prevenção da contaminação cruzada. Os surtos de doenças transmitidas por alimentos ocorridos em cozinhas geralmente são devidos a falhas em um destes controles ou em ambos. A verificação das boas práticas de fabricação é uma atividade sistemática com o objetivo de avaliar a eficácia da implementação e manutenção dos princípios e práticas de GMP. A verificação das GMP deve ser realizada periodicamente ou quando houverem modificações no processo, no produto, no material de embalagem ou em outros aspectos que afetem o produto final.
As boas práticas de fabricação são uma ferramenta imprescindível à produção de alimentos seguros ao consumidor e devem ser aplicadas em todas as etapas da cadeia alimentar de modo responsável, para que os alimentos não sejam causa de doenças, mas sim de força e vitalidade.